Já, mas Deus é bom em todo o tempo, né? E Ele vai fazer. Mateus capítulo 21 e verso de número 12, aleluia. Diz assim: Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos e os mancos se aproximaram dele no templo, e ele os curou. Mas quando o chefe dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia, e as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados, e lhe perguntaram: não estás ouvindo o que estas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus: sim, vocês nunca leram dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitastes louvor. Amém? Graças a Deus. Pode sentar, toma seu lugar, fique à vontade. Abra teu coração, abra teu ouvido, dê toda a tua atenção para Deus. Eu acredito que você veio nessa noite para cultuar a Deus. Você veio nessa noite para entregar um culto ao Senhor. A gente não vem para receber um culto. A gente vem aqui para prestar um culto ao Senhor. Tudo que nós fazemos aqui é para Deus. Amém? Quando cantamos, é para Deus. Quando servimos, é para Deus. Quando traduzimos, é para Deus. Quando sentamos e ouvimos, é para Deus. Tudo que fazemos aqui é um culto ao Senhor, amém? Glória a Deus por isso, aleluia. Então não perde esse foco, não perde essa direção. Eu quero falar nessa noite, né? Esse tema aqui, o tema é quando Jesus está no templo. Diga para o irmão do lado, diga: Jesus não está no templo. Jesus está no templo. Diga: Jesus não está na rede, Jesus está no templo. Jesus está na casa, aleluia. Diz aí, olha para o irmão: irmão, Jesus está no templo, Jesus está na casa, Jesus quer falar, Jesus vai falar em nome de Jesus, amém? Jesus está no templo. Quando Jesus está no templo, essa passagem é tão maravilhosa. Quando nós observamos a Bíblia Sagrada, o título que essa porção de texto leva é esse: Jesus purifica o templo. Algumas versões dizem: Jesus limpa o templo. E eu creio que hoje o Espírito Santo quer limpar o templo, porque grandes coisas estão vindo da parte de Deus, coisas maiores estão vindo. Por isso hoje o Espírito quer purificar o templo. E essa passagem ela é tão importante, irmãos, que ela é citada nos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João fazem referência a essa passagem. Os 4 evangelistas citam esse momento. E nós precisamos ressaltar, né? Jesus está aqui limpando o templo. Jesus está arrumando as coisas no templo. Mas lá em Atos, capítulo de número 7, verso 48, a Bíblia diz assim: Deus não habita em templos feitos pela mão do homem. Deus não habita em templos feitos pela mão humana. Deus não habita nesse barracão. Tem gente que fica procurando um prédio. Eu vou naquele prédio que está tendo um movimento, eu vou naquele outro que está tendo outro movimento, e fica procurando um movimento dentro de prédio. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não habita em barracão, Deus não habita em prédio, Deus não habita, né, num edifício. Não, pastor, não. 1 Coríntios capítulo 3 e verso 16, Paulo vai dizer: não sabeis vós que sois habitação, morada, templo do Espírito Santo?
O Espírito Santo habita dentro de você. O Espírito Santo habita dentro desse irmão que está do teu lado, habita dentro de nós. Alguém pega isso, alguém recebe, alguém dá um glória a Deus. Então Deus não está num prédio. Deus não está, não tem a ver com um galpão. Paulo está dizendo, você é templo do Espírito Santo. Você não sabe que você é templo do Espírito Santo? Então nessa noite, o Espírito Santo quer revelar, o Espírito Santo quer trazer algumas lições à nossa vida. Porque ficou claro, qual é o templo que Jesus quer estar? Nesse templo, em nós. Através do Espírito Santo, Jesus quer permanecer na nossa vida. Então aqui nós vamos aprender algumas lições. Mateus capítulo 21, que nós lemos no verso 12, a palavra de Deus diz assim: e entrou Jesus no templo, e eu paro aqui primeiro nesse e. Pastor, o que significa isso? Jesus entra no templo. E o evangelista Mateus está dizendo assim: Jesus entrou no templo e. O que significa? Jesus entrou no templo e algo vai acontecer. Jesus entrou no templo e. Esse e significa, se Jesus entrou no templo, algo vai acontecer. Se Jesus entrou no templo, vai ter mudança. Se Jesus entrou no templo, as coisas não ficam como estava antes. Se Jesus entrou no templo, se prepara. Sabe, a primeira lição que eu aprendo aqui é essa. Hoje você precisa meditar. Jesus está habitando aí nesse templo. Porque às vezes a gente pode dizer que Jesus entrou, mas Apocalipse 3:20, a palavra de Deus diz assim, Jesus dizendo: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então a gente vai pensar acerca de algumas verdades, para entender se realmente Jesus está aqui. E não sou eu que vou te dizer isso, irmão. Aquele que é o responsável por convencer se chama Espírito Santo. É Ele quem convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. Mas nós precisamos entender, a primeira lição é essa: quando Jesus entra no templo, se prepara porque algo vai acontecer. Quando Jesus entra no templo, vai ter mudança, vai ter alinhamento, vai ter transformação. Por quê? Porque nenhum ambiente continua da mesma maneira quando Jesus entra. Nenhum ambiente continua da mesma forma depois que Jesus entra. Então sabe o que acontece? E nós precisamos entender isso. Se quando Jesus entra muda, existe um antes e um depois de Jesus. Se quando Jesus entra, as coisas não são mais as mesmas, depois que ele entra, existe uma nova história. Depois que ele entra, as coisas são mudadas e precisam ficar evidentes. Vai ter mudança, você vai ver no texto, você vai ver o que vai acontecer. O templo que Jesus está vai ser mudado. O templo que Jesus está vai ser transformado. E aí no verso 21, o verso 12, parte B, a Bíblia diz assim: Jesus entra no templo e expulsou, o que é o E? Expulsou todos os que estavam ali comprando e vendendo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Quero que você repita, por favor, com muito carinho, 3 palavras que são importantes para nós pensarmos um pouquinho. Diga assim: rentabilidade, longevidade e eternidade. Vou repetir: rentabilidade, longevidade e eternidade. A pergunta é: qual dessas 3 é mais importante para você? Só antes de responder, cuidado, porque palavras são só palavras diante de atitudes. O que é rentabilidade? É o lucro que a gente pode obter. O que é longevidade? É o que a gente pode viver nessa terra. E o que é eternidade? Aquilo que Deus tem preparado para nós com Jesus. Uma eternidade. Então a nossa atualidade aponta
Se nós nos preocupamos, irmão, é muito bom ter rentabilidade, ninguém está dizendo que não, obtenha lucros, mas desde que esses lucros não te roubem da eternidade. Cuide para viver uma vida longa nessa terra, amém? Desde que esse correr para viver a vida longa não te roube da eternidade. Rentabilidade e longevidade não superam eternidade. Ganhe aqui. Tenha uma vida longa, mas sem comprometer a tua eternidade. E mais, tem gente atrás de você te seguindo para a eternidade. Tem gente seguindo os teus passos. Tem gente olhando para você. Tem gente seguindo para onde você está trilhando. E hoje os teus caminhos vão te levar para onde? Então Jesus, ao entrar no templo, vai ter mudança, vai ter transformação. Qual é a primeira coisa que Jesus faz? Jesus expulsa do templo. Jesus coloca para fora do templo todos os que estavam ali comprando, vendendo, derrubando as mesas dos cambistas e as cadeias dos que vendiam pombas. Se conseguir baixar um pouquinho, pede, meu irmão, eu te agradeço. Todos aqueles que estavam negociando dentro do templo. Segunda lição que nós aprendemos: quando Jesus entra no templo, Ele mesmo vai colocar para fora aquilo que nunca deveria ter sido colocado para dentro. Aleluia, alguém pega isso? Quando Jesus entra no templo, a primeira coisa que Ele mesmo faz é colocar para fora aquilo que nunca deveria estar do lado de dentro. É o próprio Jesus que vai colocar para fora. Jesus vai colocar os que estavam no templo comprando, vendendo, negociando, fazendo troca. Um dos textos que nós nas lives dessa semana nós compartilhamos foi 2 Crônicas, capítulo 29, versos 3 a 5. E ali fala de um rei que foi um rei memorável, um rei de Israel, o rei de Judá, o rei Ezequias. E a Bíblia diz que o rei Ezequias, lá em Crônicas, 2 Crônicas 29, 3 a 5, ele, no primeiro ano do seu reinado, Ezequias abriu as portas do templo que estavam fechadas. No primeiro ano do reinado dele, qual foi o posicionamento? Abrir as portas, porque as portas do templo haviam se encerrado. A geração anterior havia... Você está entendendo que tem uma geração depois de você que no nome de Jesus não vai encontrar portas fechadas. Às vezes nós estamos orando e dizendo: Senhor, me dá uma porta aberta de emprego, porta aberta de prosperidade, porta aberta de crescimento. E hoje Deus está dizendo assim para nós: mas e as portas do teu coração? As portas do teu coração hoje estão abertas diante de mim. A primeira coisa que o rei Ezequias vai fazer é o que? Abrir as portas que estavam fechadas. Porque se as portas estão fechadas, não tem fluir de Deus, não tem mover de Deus, as coisas não são transformadas. E eu acho tão lindo que o texto diz que ele abriu as portas e consertou. Porque se abre as portas, tem mover de Deus. E se tem mover de Deus, tem conserto. Deus conserta a família, Deus conserta o casamento, Deus conserta a tua vida financeira, Deus conserta a tua vida profissional, Deus conserta a tua vida ministerial. Por que é que às vezes estamos tão fadigados? Porque nós estamos tentando fazer aquilo que só quem pode fazer é Deus. Ele não manda fazer, Ele só manda abrir a porta. Eis que estou à porta e bato, e se você ouvir a minha voz e abrir, vai ter banquete. Vai ter ceia, eu vou cear e você vai cear comigo. Você pode dar um glória a Deus, um aleluia, quem crê nisso. Aí às vezes nós estamos aqui numa palavra e você está aí fechado para a palavra, fechado com o coração. Então a primeira coisa que esse rei faz é abrir as portas. E depois de abrir a porta, ele convoca então os levitas, ele convoca os sacerdotes. Para quê? Para uma consagração. Vai ter consagração, precisamos nos consagrar. A porta, vamos consertar, vamos abrir as portas, vai haver conserto, vamos restaurar. As lâmpadas estão apagadas e nunca deveriam estar apagadas. A lâmpada do templo, dá uma olhada para o irmão aí do lado, se ele está com a lâmpada acesa, aleluia. Fala: irmão, não deixa a lâmpada apagar. Essa lâmpada fala do Espírito.
O Espírito Santo ministrando, dirigindo, conduzindo o nosso espírito. Não deixa a lâmpada apagar. Já não havia mais incenso, não havia entrega, não havia adoração. Olha só. Então o rei, a primeira coisa que ele faz é o quê? Abrir as portas. Abre as portas, tem mover de Deus, tem conserto. Eu creio no nome de Jesus que hoje é uma noite de conserto. Irmão, hoje pela manhã tinha umas 30 pessoas aqui ajoelhadas, se derramando, chorando. Deus consertando, Deus alinhando, Deus renovando, Deus avivando, Deus curando, Deus restaurando. E o mesmo Deus que operou de manhã está operando agora. Não é sobre um templo, não é sobre um prédio, não é sobre nós, é sobre Ele. E aí então vai haver toda essa mudança. Ezequias promoveu essa mudança. Jesus entra no templo, e quando ele entra no templo, ele começa a pôr para o lado de fora aquilo que está ocupando o lugar do lado de dentro. Às vezes a gente vem para um culto de domingo e não tem mais lugar para a palavra. A gente vem para um culto de domingo e não tem mais lugar para o mover, porque a gente já vem tão cheio. A gente já vem tão cheio das coisas naturais. A primeira coisa que Jesus faz ao entrar no templo é começar a colocar para o lado de fora aquilo que não deveria estar do lado de dentro. Sabe, ele está operando, e vai ter mudança, vai ter transformação, eu creio. Até o final da leitura vai ter milagre, vai ter coisas poderosas. Eu não sei se você está entendendo, irmão. Tem tanta coisa grande acontecendo, e quem está acompanhando as lives, Deus está falando a mesma coisa todo dia. Limpa o templo, coisas maiores virão, coisas melhores virão. Mas deixa eu dizer, o nosso Deus não faz qualquer coisa de qualquer jeito. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. E hoje Ele está dizendo: abre as portas, limpa o templo, santifica. Então Jesus, quando entra, começa a colocar para o lado de fora aquilo que não deveria estar do lado de dentro. No verso 13, a palavra de Deus diz: e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a têm convertido em covil de ladrões. Meu Deus. Jesus entra. Se Ele entra, vai acontecer. Se Ele entra, vai ter mudança. Se Ele entra, as coisas não continuam da forma como estavam. Se Ele entra, se prepara, porque vai ter mudança. Aleluia. Se Ele entra, Ele começa a tirar para fora os que vendiam, os que compravam, os que negociavam. Depois de fazer essa limpeza, ele faz uma declaração: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês as converteram em um covil de ladrões. Lembra? Às vezes a gente já atrela ao prédio. Não estamos falando de um prédio, estamos falando do templo que somos nós. Jesus olhando, e eu creio que da tua vida vai fluir a verdadeira adoração, que da tua vida vai fluir oração, porque não existe cristianismo sem oração. Não, eu tenho muita informação, parabéns, mas uma vida cristã é fundamentada na oração. É na oração, é no falar com Deus. Jesus está dizendo, e é lindo, né? Porque Ele não diz a minha casa é chamada, Ele diz será. Pode não ser, mas eu entrei no templo. Pode não estar, você era fraco, você não orava, você não buscava antes dele, mas agora, se ele entrou, vai mudar. Se ele entrou, tem que mudar. Se ele entrou, as coisas não continuam do mesmo jeito. A minha casa será chamada casa de oração. Eu quero crer que da tua oração pessoas vão ser tocadas, curadas, avivadas, transformadas. Sem Jesus é aquilo assim: ora por mim, 6 horas por mim, 6 horas, 6 horas, sem Jesus. Não,
Quando Jesus entra, você entende, eu vou orar, porque eu estou orando todo dia, eu estou buscando todo dia, uma vida cristã, pouca oração, pouco poder. Uma vida cristã, muita oração, muito poder. Uma vida cristã, sem oração, sem nenhum poder. Então Jesus está dizendo: a minha casa será chamada casa de oração. Mas vocês estão fazendo dela covil de ladrões. Você sabe o significado da palavra covil? Covil é esconderijo. Jesus está dizendo: você pegou aí o templo e você está fazendo dele esconderijo. Gente, a gente só precisa esconder o que é ruim. A gente nunca vai esconder o que é bom. Tudo de bom a gente quer mostrar, não é assim? Quando você tem algo bom, você faz questão de mostrar. Mas quando é algo ruim, a gente faz questão de esconder, mas não deveria. Porque a gente vai entender o porquê da fraqueza, do abatimento, né? Então ele está dizendo: olha, a minha casa era para ser casa de oração. Vai ser, mas vocês transformaram em esconderijo de ladrões. Está entendendo por que alguns crentes vivem tão cheios de altos e baixos? Porque deixaram o templo, que era para ser um fluir de dentro para fora. Porque oração a gente não esconde, oração a gente bota para fora. Nem que seja sozinho no quarto, Mateus 6, mas não fica aqui dentro, vai vir para fora. Então é um fluir de vida, de dentro para fora. Mas o esconderijo de ladrão é aquilo que a gente pega de fora e esconde do lado de dentro. Mas hoje o Espírito Santo vai purificar esse templo. Aonde houver um templo de porta aberta, acredite, o próprio Senhor vai trazer para fora aquilo que não deveria mais estar do lado de dentro. João capítulo 10 e verso 10 diz que o ladrão, e esse ladrão todo mundo atrela a Satanás, mas ele está falando nos versículos anteriores aos falsos profetas. E ele vai dizer: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Tem momento que parece que a nossa alegria foi roubada, não foi? Tem momento que parece que a nossa força foi destruída. Tem momento que a nossa vida parece que está acabando, não é assim? E às vezes a gente acha que é algo que aconteceu do lado de fora. Não, talvez é algo que a gente carrega escondido do lado de dentro e tem roubado, tem tentado matar, tem tentado destruir. Mas aquele que é poderoso, aleluia, está agindo, está operando e vai purificar a nossa vida nessa noite. Porque Jesus diz no restante do versículo: mas eu vim para dar vida e vida em abundância. Está entendendo? O ladrão que está no covil quer te matar, quer te roubar, quer te destruir. Mas quando eu entro no templo, tem vida e vida em abundância. Aleluia! Tem alguém provando dessa vida que pode glorificar? Tem alguém provando dessa vida abundante de Jesus? Aleluia! Tem vida abundante. Mas note que Jesus só vai falar da oração, de ser casa de oração, depois de falar de purificação. Olhe para mim por um instante. Eu falei de Ezequias, mas me deixe citar Davi. Davi um dia está no trono. Davi um dia está no governo. E quando todos os homens saíram para guerrear, Davi ficou dormindo um pouco até mais tarde. Davi ficou descansando. Davi ficou no palácio. E a Bíblia diz: no tempo de todos saírem à guerra, Davi ficou descansando. E é nesse momento que Davi descansa, que Davi vai ao terraço e ele vê Batseba. Ele vê uma mulher nua se banhando. E naquele momento que ele vê, ele deseja. Ele está diante da tentação. E olha só, está todo mundo na batalha. Irmão, deixa eu dizer, está todo mundo orando. De manhã tem oração, à noite tem oração, na semana tem oração. Mas deixa eu dizer, cadê você? Aonde você está quando todo mundo está guerreando? Aonde você está quando eu estou fraco, não estou aguentando? Vamos orar, vamos buscar, vamos clamar, vamos santificar, vamos consagrar, e a vida vai mudar, e a vida vai ser transformada. Davi vai, e quando ele vê, ele deseja, ele cai na tentação.
que Jesus disse? Gente, descansem. Não, ele disse: vigiem e orem. Tem que orar, mas tem que vigiar, tem que ter vigilância. Davi, quando vê, deseja. Davi é vencido pela tentação. Por quê? Porque enquanto está todo mundo guerreando, ele está descansando. Enquanto todo mundo está batalhando, ele está descansando. E é no descanso que ele é vencido pela tentação. Irmão, eu tenho aprendido algo. Não existe descanso melhor do que um bom tempo na presença de Deus em oração. Não existe descanso melhor. Aleluia. Tem renovo, tem fortalecimento. Não estou dizendo que você não pode descansar, que você não pode viajar, que você não pode aproveitar. Só que às vezes a gente faz todas essas coisas, rentabilidade, longevidade, e esquece da eternidade. Às vezes a gente esquece daquilo que é principal. E eu queria que você imaginasse como era aquele templo antes de Jesus entrar. Já pensou? Eles vendendo pombas, cordeiros, novilhos. Será que era tudo quietinho? Será que era uma paz? Será que era uma tranquilidade? Eu acredito que era um alvoroço. Eu acredito que era uma barulheira. Mas quando Jesus entra e põe para fora aquilo que não deveria estar, eu acredito que vem a paz, que vem a tranquilidade, que vem a paz que excede todo entendimento. Então, querido, muitas vezes, por que você não consegue ter uma vida de oração? Porque tem bagunça, tem alvoroço, tem muita coisa acontecendo. Não é à toa que Jesus vai dizer: ei, você quando for orar, entra no teu quarto e fecha a porta atrás de ti e fala com o teu pai em secreto, que o teu pai te ouvirá e te recompensará. Às vezes nós não temos vida de oração porque a gente não escolhe sair do meio do alvoroço. Talvez quando você está na tua casa, está um alvoroço, mas entra no teu quarto para ver se quando você sair de lá vai ter algo transformado. Talvez a situação não mudou, mas você vai mudar diante da situação, porque Deus nos transforma na oração. Deus transforma. E aí Ele está purificando, Ele está limpando, Ele está anunciando. Vai ser casa de oração. Hoje, querido, deixa eu dizer, se algo te impede a ter uma vida de oração, eu estou tocando, isso me impede de orar, pare de tocar. Eu estou servindo, isso me impede de ter uma vida com Deus, pare de servir. Deus não está interessado no nosso serviço, Deus está interessado na nossa vida. Não é o que eu faço para Ele, é quem eu sou diante dEle. Às vezes falamos de Deus todos os dias, mas não falamos com Deus um dia sequer. Por isso precisa ter. O que é que hoje te rouba? Que você não tem tempo para orar. Mas se eu oro ou não oro, o problema é meu. Engano seu. Porque quando você não ora, o problema que era só seu se transforma também da sua esposa, dos seus filhos, de quem trabalha com você, dos seus vizinhos, da cidade que você mora. Porque nós deixamos de ser quem nós poderíamos ser em Deus. Então aqui está tendo purificação, está tendo transformação. Jesus está limpando. E o que vai ter? Vai ter fluir, vai ter unção, vai ter poder, vai ter milagre. Olha o que o verso 14 diz: os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo, e ele os curou. Aonde foi? No templo. No templo que antes estava sem Jesus. E sem Jesus, o que tinha ali era gente comprando, gente vendendo, gente negociando, gente querendo ganhar um lucro. Mas quando Jesus entra, Ele tira, Ele põe para fora aquilo que não deveria estar do lado de dentro. E o que é que acontece? Ele vai dizer: a minha casa vai ser casa de oração. E deixa eu te dizer, aonde tem oração tem poder. Aonde tem oração tem mudança. Aonde tem oração tem milagre. Aonde tem oração tem transformação. Alguém crê? Ontem eu estava eu falo, que de quinta para cá a nossa vida só para amanhã, que é quase 18 horas, e Deus nos renova, vai dando graça, mas sem tirar o tempo com Deus. Falava hoje pela manhã,
Todas as madrugadas eu acordo, quando eu jogo a mão assim para abraçar minha esposa, eu levo um susto, porque eu acho que ela foi arrebatada. Eu digo, cadê? Será que Jesus já voltou? E eu fiquei. Todas as madrugadas ela levanta e fica lá 2, 3 horas orando. Estou dizendo que ela é melhor que ninguém, só que ela entendeu mais rápido o quanto precisa, entendeu o quanto necessita. Porque às vezes nós queremos ser fortes do lado de fora, mas nós precisamos ser fortes do lado de dentro. Não é sobre quem a gente aparenta ser, é sobre quem a gente é de verdade. Ontem eu estava numa reunião aqui de pastores de Araucária. Estava ali ministrando para a gente um pastor americano que mora em Israel há muitos anos. Ele mora em Israel e falando, um pouco da guerra, do que está acontecendo. A gente sabe que a maior parte da mídia que a gente vê é mentirosa, é fake, é enganoso, não é a verdade. E ele falando, ele tem uma filha que faz parte, da força de defesa israelense. Porque às vezes muitas pessoas não entendem, o exército de Israel. O exército de Israel não é treinado para matar. O exército de Israel não é treinado para atacar. Na verdade se chama Força de Defesa Israelense. Mas eles estão preparados para se defender. Mas você sabe quem é o exército de Israel? O exército de Israel são homens e mulheres, como eu e como você. Pais, maridos, filhos. Dos 18 aos 40 anos, se houver guerra, eles têm que se apresentar. Homens e mulheres. Ai, eu vou para a guerra, porque vai trabalhar amanhã 10 horas. Nossa, eu não estou aguentando essa guerra, trabalhar todo dia 12 horas. Quando a guerra vem, todos são convocados. Homens e mulheres, de 18 a 40 anos. E vão para as frentes de batalha. Colocar sua vida em risco, vendo outros morrerem. E a filha dele faz parte do comando, do controle daquele domo de ferro, que é responsável por interceptar os mísseis, que vêm dos países que estão confrontando, do Irã, Iraque. E aí um dia desses, a filha liga para o pai. Na madrugada ele atende e a filha diz assim: Abba, prayer. Ela está dizendo assim: pai, ore, porque eles estão vindo. E é sério, o que está acontecendo, eu corro o risco de morrer a qualquer momento. Então pai, ora por nós. Sabe, eu não sei se você sabe, mas a Bíblia diz que o nosso inimigo está ao derredor. Se o nosso inimigo está ao derredor, irmão, a gente tem que ficar ligado, a gente tem que ficar atento. Tudo bem que os anjos do Senhor estão ao nosso redor para nos guardar, mas Deus nos manda ser vigilante. E ela vai dizer: pai, ora. Aquele pai com o coração angustiado é sua filha, que está na guerra, está orando. Passam os dias e de repente tem um alto comando da força de defesa de Israel reunida. E chega um comandante para eles e diz assim: gente, eu gostaria de parabenizá-los, porque vocês fizeram um trabalho excelente, interceptando os mísseis. Foi muito bom. Houve um baixo número de êxito no ataque inimigo. Então vocês estão de parabéns. É nessa hora que essa menina levanta a mão. Pensa, exército, comandante, e ela ergue a mão. E o comandante diz: sim, pode falar. Ela disse: eu tenho uma coisa para falar, posso? E ele disse: pode. Ela diz: eu preciso que vocês saibam que esses mísseis foram interceptados, não porque nós somos bons, não porque a nossa tecnologia é boa, mas porque existe milhões de cristãos orando por Israel. É nesse momento que aquele comandante vai dizer: I believe, eu acredito. A minha pergunta é: e você que está aqui dentro da igreja, acredita no poder da oração? Será que a gente acredita de verdade? E aí sabe o que está acontecendo? Os judeus estão olhando, esse pastor tem um trabalho lá, e eles estão dizendo assim: quem são vocês que estão fazendo isso por nós? Quem são vocês? Porque eles têm um conceito do cristianismo, diferente. E eles estão dizendo: quem são vocês?
Esses dias eles chamaram o pastor para uma reunião e falou: senta aqui. E começa a falar algumas coisas para a gente. E o pastor falou assim: falar algumas coisas? Como assim? Fala lá aquela mensagem que vocês têm para falar. Fala lá, como é que é? Evangelho? Você está entendendo, irmão? Deixa eu te perguntar. Será que alguém, quando olha para a tua vida, encontra uma casa de oração, encontra alguém que ele tem vontade de dizer assim: ei, me fala de Jesus, me fala da mensagem, me fala da verdade, me anuncia aquilo que você tem para anunciar? Porque há poder na oração. Uma casa cheia de oração é cheia de poder. Então, onde antes havia agito, onde antes havia tumulto, agora há o que? Confusão. Agora tem paz, agora tem tranquilidade. Só que não para aí, porque afinal Jesus está ali. Só existe uma porta que Jesus não pode abrir. Assim, pastor, Jesus sim, a porta que nós não abrimos para Ele. Porque em Apocalipse 3:20 Ele não invade, Ele bate. Ele respeita. É uma escolha sua não abrir. Mas se você não abrir, Ele não vai invadir. Mas Ele está agindo, está operando. Então, se Ele está presente, acredite, tem mais para acontecer. Naquele lugar agora vai ter o que? Vai ter cura. Vidas vão ser mudadas. Vidas vão ser radicalmente mudadas. Olhos vão ser abertos. A visão vai ser mudada. A forma de andar vai ser transformada. Aqueles que estão chegando doentes, agora estão sendo curados. Aqueles que chegavam doentes, estão sendo mudados. E existe algo tão lindo, irmão, nesse ponto. A Bíblia diz ali então no verso 14 que os mancos e os cegos começaram a ir até Jesus, se aproximaram de Jesus no templo e Ele os curava. Porque quando Jesus está no templo, tem cura. Eu vou repetir, irmão. Quando Jesus está no templo, tem cura. Pastor, mas eu estou tanto ano, já mudei de igreja, já fiz tudo que podia fazer para tentar ser curado. Por que eu não sou? E eu falo com muito amor e acrescente mais amor ainda. Talvez você esteja dentro do templo com a mesma motivação do que o público anterior. O público anterior estava frequentando o templo. O público anterior estava indo no templo para negociar, para fazer troca. O público anterior estava indo no templo para acrescentar lucro à sua vida. Olha o que estava acontecendo. Eles estavam indo por essa motivação. Frequentadores, negociadores, cambistas. Quem é um cambista? Aquele que está sempre querendo trocar algo. Por que, irmão, a gente não precisa esperar um culto começar para voar? Porque você não veio para receber, você veio para derramar tudo aquilo que você já recebeu na tua semana, na tua vida com Deus. Mas uma vida cristã sem oração é como um carro sem combustível. Você pode ficar dando tranco. Tem crente que você tem que ficar dando tranco, né? Então vamos. Aí se tocar aquela música eu vou. Não, irmão, não é sobre uma música, não é sobre um pregador, não é sobre uma palavra, é sobre uma presença. É a presença de Jesus, a presença de Jesus. Mas talvez alguns estavam ali assim. E eu me encaminho para o final, trazendo para nós a lição dos cegos e dos mancos. Sabe o que talvez hoje Jesus quer encontrar aqui? Cegos e mancos. Ah, não, pastor. Talvez o que Jesus gostaria é que a gente reconhecesse: eu sou cego. O que é um cego? Alguém que não tem visão, alguém que não enxerga, alguém que está indo para cá. Quando chega aqui, mas todo mundo que estava aqui, cadê? Não, já foi. Mas é que como você não enxerga, você está sempre indo para o lado contrário. Alguém manco não tem agilidade para se mover. E um manco, quando acha que está indo, os outros já estão vindo. Jesus quer olhar para nós hoje e encontrar pessoas que reconheçam: eu estou cego. Sabe qual é o problema? Que tem cego guiando outro cego. E quando o cego guia outros,
Quando um cego guia outro cego, a Bíblia diz: ambos cairão no abismo. Por isso hoje Jesus quer curar, quer abrir a visão, quer devolver a visão. O que é que nós precisamos aprender? Porque muitas vezes nós estamos dizendo: não, eu estou bem, eu estou bom, eu estou vendo tudo, eu estou andando, e não está, irmão. Quem está vendo tudo é Deus. Deus está vendo aquilo que ninguém mais vê. Deus está vendo aquilo que a gente vive sozinho. Deus está vendo aquilo que a gente esconde. Deus está vendo os ladrões que nós temos permitido estar na nossa alma. Ladrões de alegria, ladrões de unção, ladrões de santidade. Porque é que às vezes nós ouvimos uma palavra e 5 minutos depois de sair do culto já perdemos a alegria. Já não estamos mais nos movendo em santidade, porque estamos deixando guardado, escondido aquilo que Jesus está dizendo: vamos botar para fora. Não vamos botar. Não venha aqui negociar, não venha fazer troca. Não, esse lugar não é lugar de troca. Não, esse lugar não é lugar de negociar. Não, esse lugar é lugar de salvação, salvação, de adoração. Não é sobre trocar, nós já recebemos. Já recebemos, e por isso podemos entregar. O que é que nós podemos e devemos ser? Os cegos e os mancos. A Bíblia diz: e os cegos e os mancos se Consegue pôr aqui para mim, Rian? Verso 14, fazendo um favor, me ajuda. Vamos lá, daí nós vamos ler junto aqui. Verso 14. Olha só, Mateus 21 e 14. Você pode ler comigo, irmão? Amém? Você pode ler comigo? Amém? Glória a Deus. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele. Não, parei. Os cegos e os mancos não se aproximaram do templo, eles se aproximaram de Jesus, que estava no templo. Você veio para cá hoje para quê? Para estar no templo, para dizer: eu estava no culto de domingo? Ou você veio por causa daquele que habita em você, por causa daquele que está dentro de você, para se aproximar dele? E se aproximaram dele no templo, e ele os curou. Tem alguém que veio para cá para estar ainda mais perto de Jesus? Tem alguém que veio só por causa dele na tua vida? Então creia, tem cura para a tua vida hoje, tem vigor, tem fortalecimento hoje, no nome de Jesus. É nesse relacionamento, irmão, que a vida é mudada. É nesse relacionamento que tem cura. É nesse relacionamento que Jesus produz transformação. É na proximidade. Então olha para nós orarmos. Olha a ordem. Jesus entra. Se Jesus entra, coisas acontecem. Quando Jesus entra, coisas que estavam do lado de... Sabe por que algumas coisas não foram para o lado de fora ainda? Porque às vezes a gente está assim, ó. Não, isso aqui não, Jesus. Isso aqui eu não vivo sem. Só tem uma coisa que a gente não vive sem. A gente não vive sem Jesus. Sem Jesus não tem uma vida verdadeira. Não, sem isso aqui o que é que eu vou fazer? Ele vai dizer: sem mim nada podeis fazer. Então ele entra. E quando ele entra, ele vai purificar, ele vai santificar, ele vai mudar, vai ter comunhão, oração, e o templo se torna casa de poder. Há milagres, há maravilhas. Hoje a ordem é a mesma. Quer viver algo extraordinário em todas as áreas da sua vida? Deixe Jesus entrar no templo. Deixa ele tirar tudo que tem. Irmão, um dia eu fiz uma oração para Deus. Já fiz mais de uma vez, na verdade, dizendo assim: Deus, pode tirar da minha vida tudo aquilo que o Senhor quiser. Irmão, não é fácil. Quem crê que Deus ouve a oração? Você tem coragem de dizer: Deus, pode tirar o que o Senhor quiser? Irmão, o que Ele quiser tirar é porque nós nunca precisamos. O que Ele quiser tirar é porque na
Na verdade, nós não provamos de coisas melhor, porque nós não abrimos mão daquilo que nós achamos que precisamos. Então deixa ele entrar, deixa ele tirar, deixa ele purificar. Aprenda a ter comunhão com Deus todos os dias. Faça do seu coração casa de oração, em nome de Jesus. Fica de pé para nós orarmos. Não é sobre nós irmos para fazer uma troca, não. É sobre nós virmos porque já sabemos o que recebemos. Recebemos vida, recebemos salvação. Eu fico perguntando, né, por que às vezes a gente não consegue adorar a Deus? Por que a gente não consegue louvar a Deus? Eu estava falando de manhã, às vezes a gente vai, por que a gente às vezes não consegue servir? Às vezes a gente vai em conferência, vai convidado em outras igrejas, quando a gente vê, a gente está querendo fazer aquilo que a gente faz habitualmente aqui, porque é o desejo de adorar, de servir, de fazer. E aí às vezes você fica pensando assim, não, mas eu não adoro porque eu não tenho, como é que fala, da música, eu não tenho afinação. Eu não adoro porque eu não sou afinado. Eu não adoro porque eu não tenho a técnica deles. Eu não adoro porque eu não sei cantar muito bem. Deixa eu dizer, eu vou te dar um conceito de adoração bíblico, pode ser? Eu vou te dar um conceito de adoração bíblico, amém? Alguém recebe? Alguém quer saber? Qual é o conceito para adoração bíblica? Um só. A Bíblia diz: aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. A Bíblia não diz aquele que é afinado, aquele que tem técnica, aquele que tem conhecimento. Ele está dizendo, está vivo. Tem alguém vivo aqui nessa noite? Tem alguém que tem fôlego? É o que nós precisamos. Então, não é sobre fazer troca. Não é sobre vir para receber, é vir porque já recebi vida, salvação, poder, autoridade. Então aqui é lugar de entrega. Você não vai apenas viver alguns milagres esporádicos, não. Você vai ser casa de poder, eu creio. Vai se mover com poder. Irmão, o crente tem que ter poder, irmão. Isso aqui é uma hora. Mas quer ver o feliz é estar na rua falando de Jesus para alguém. E na rua alguém dizendo, eu quero esse Jesus. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Nós não dependemos de uma plataforma. Nós não dependemos de um instrumento. Aquilo que nós precisamos para viver a vontade de Deus, nós já temos, que se chama vida. Uma vida. E nessa vida Ele quer fluir. Viva milagres todos os dias. E aí eu termino aqui, Mateus capítulo 21, verso 15 e 16. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas, viram o que, gente? Fala bem forte, coisas maravilhosas. Quem fica feliz quando Jesus faz coisa maravilhosa na tua vida aí? Quem se alegra? Quando os mestres da lei e os sacerdotes viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia e as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi. Irmão, a gente faz algo tão lindo aqui no final do culto, que é o nosso apelo. E quantas pessoas no decorrer dos dias que a gente... Porque vida cristã não é comunhão num culto. Vida cristã é comunhão diariamente. Então a gente anda junto com os irmãos, pastor, como eu tenho sido ministrado naquele momento do apelo. Como Deus tem me quebrantado aquele momento que nós celebramos a vida. Sabe o que os nossos pequeninos fazem? Eles vêm aqui, eles juntam os confetes. Talvez alguém se incomode, né, com essa celebração. Mas tanta gente sendo impactado. Eles levam os confetes para casa, Sueli. E tem criança que reúne a família e fala assim, vamos lá, 1, 2, 3, aleluia! Eu fico mais feliz de ver os meus filhos imitando a igreja do que imitando o mundo. Se alegre por eles ter boas referências. Se alegre.
Hoje com a adultização, criancinha dançando funk, não, adorando Jesus, celebrando, aprendendo a fazer apelo, aprendendo a celebrar uma vida. E esses homens, sacerdotes, mestres da lei, ficaram indignados. Jesus está curando o cego, está curando o coxo, e tem gente ficando incomodada, Edmara. Tem gente se indignando com os milagres acontecendo. Tem gente ficando contrariado com aquilo que Jesus está fazendo. Mas glória a Deus, que eu creio que aqui tem um povo que vai adorar, e vai celebrar, e vai se render, e vai engrandecer ao Senhor pelos milagres, pelas maravilhas, pela salvação que Ele já nos concedeu. Então deixa eu dizer e termino. Não se preocupe com quem se indigna com aquilo que Jesus está fazendo na tua vida. Não se preocupa. Não perca tempo respondendo indignado. Use o seu tempo adorando aquele que te curou, bendizendo aquele que te salvou. Porque quando Jesus entra no templo do seu coração, você começa a experimentar de milagres, maravilhas, e tudo isso vai resultar em louvor e adoração ao nosso Deus. Amém? Você pode